Olá, nós aqui da Novo Tempo estamos fazendo uma série de 4 capítulos sobre o tema Setembro Amarelo. Esse é o segundo capítulo. Se você perdeu o primeiro, pode assistir o anterior e nos acompanhe desde o início. Bom, hoje nós vamos falar sobre identificação. Quando nós falamos sobre suicídio, tem alguns fatores de risco. Algumas pessoas que, por sofrerem algumas situações de sua vida, acabam entrando nesse fator e nessa faixa da população que tem maior risco de cometer suicídio ou de pensar sobre esse assunto. Segundo a Associação de Psiquiatria Brasileira, existem alguns desses fatores de riscos que eu vou aqui comentar com vocês. Um deles são pessoas que passaram por abuso sexual na infância. Pessoas que sofreram um abuso e não conseguiram tratar esse tema, não conseguiram superar esse trauma, estão mais propensas a terem comportamentos ou pensamentos suicidas. Outro grupo de risco são pessoas que contraem alguma doença incapacitante. Antes elas tinham uma certa autonomia, faziam as coisas com uma mobilidade maior e por causa dessa doença acabam perdendo a autonomia ou perdendo a mobilidade. Outro grupo de fator de risco são pessoas que têm comportamento de impulsividade, aquelas pessoas que não pensam antes de agir e, a princípio, por um impulso, agem e não pensam sobre o assunto. O isolamento social também é um fator de risco. Por conta da pandemia, nesse tempo que nós ficamos em casa, todos passamos por um momento de isolamento. Porém, essas pessoas que não têm uma rede de apoio, não tem com quem conversar, não tem um familiar por perto e acabam fazendo as coisas da vida, trabalhando e não dividindo os seus pensamentos com alguém, acabam também entrando em uma situação de risco, porque quando elas sofrem, elas não têm com quem partilhar. Outro fator muito importante que chama a nossa atenção são pessoas em que tem suicídio na família. Estudos apontam que se o indivíduo tem um familiar de primeiro grau que cometeu suicídio, a chance dessa pessoa é 10 vezes maior dela também cometer esse ato de suicídio. Pessoas com doenças mentais também entram no grupo de risco. Depressão, transtorno bipolar, transtornos ansiosos, também faz com que nós olhemos para esse paciente de uma forma mais especial e com um olhar de mais atenção. Bom, não necessariamente as pessoas que passam por essas situações vão cometer o suicídio em si, mas elas devem ter mais atenção quando pensam sobre o tema ou quando relatam uma situação de tristeza ou quando estão em um sofrimento profundo. Quando nós falamos de transtornos mentais, nós precisamos quebrar alguns tabus. Depressão e transtorno bipolar são pessoas que têm maior ideação suicida. Quando nós falamos de transtornos mentais e pensamos em transtorno depressivo e transtorno bipolar, essas pessoas têm maior ideação suicida. Porém, são temas que têm alguns tabus. Algumas pessoas pensam que estar em depressão ou ter um episódio depressivo é aquela pessoa que está em uma tristeza que não passa ou está um tanto quanto desanimada. Outras pessoas pensam que o diagnóstico de transtorno bipolar é colocado apenas quando a pessoa tem uma oscilação de humor. Então, se ele está mais agitado de manhã e mais calmo, mais nervoso à tarde, acabam diagnosticando popularmente essas pessoas. Mas, na verdade, o diagnóstico é muito mais complexo que isso. Uma pessoa com transtorno bipolar vai muito além de uma oscilação de humor. Ela passa por episódios de mania e passa por episódios depressivos. E é quando ela se encontra nesse episódio depressivo que a tendência dela é maior em pensar sobre o suicídio. Mas afinal de contas, já que depressão não é só uma tristeza profunda e que estar em um processo depressivo do transtorno bipolar também não é só uma oscilação de humor, que critérios que nós temos para avaliar se uma pessoa tem depressão ou tem transtorno bipolar? Bom, quando nós falamos de depressão, o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, DSM-5, traz alguns fatores em que a pessoa precisa se enquadrar. Por exemplo, em casos de depressão, além de ter uma tristeza profunda
que ela dura mais do que 2 semanas, precisam ter outros fatores, como uma diminuição acentuada do interesse ou prazer em todas ou em quase todas as atividades durante a maior parte do dia. Ou seja, a pessoa que antes tinha prazer em fazer uma atividade ou em estar em família não sente mais esse prazer. Outro fator, um ganho ou uma perda significativa de peso, ou uma diminuição ou um aumento de um apetite. Outro fator é a insônia. Muitas vezes as pessoas que têm depressão não conseguem dormir ou têm uma hipersonia, que é ficar muito tempo na cama, ter muito sono e acabar não tendo energia, apresenta um comportamento mais cansativo durante o dia, em excesso, mesmo que aquela pessoa não fez nenhuma atividade, ainda assim se sente cansada. Um outro fator é a agitação ou um atraso psicomotor. Aquela pessoa ela fica ou mais agitada ou mais lentificada para fazer as suas atividades. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva acabam também passando pela cabeça da pessoa. Talvez ela não tenha um motivo, nem explique, nem consiga explicar por que ela está se sentindo culpada, mas esse sentimento está ali o tempo todo, latente dentro de si. E o último fator é uma capacidade diminuída de pensar. O raciocínio dessas pessoas ficam mais lentos, elas têm menos atenção, você conversa com ela e ela parece estar em outro lugar, você percebe que ela parece estar imersa nos pensamentos e não presta atenção naquilo que você fala. Então, se você tem uma tristeza profunda, essa tristeza está aí em uma duração de aproximadamente 2 semanas e você apresentou um dos fatores que eu acabei de citar, bom, está na hora de você sim procurar uma ajuda de um profissional da saúde para ele fazer o diagnóstico, se você tem depressão ou não, ou se você apenas está passando por um momento de sofrimento e necessariamente não tem um transtorno, mas precisa de ajuda para ressignificar esse sofrimento. Outro mito que é muito divulgado sobre o suicídio é: quem quer se matar, se mata e não avisa nada. E na verdade, os estudos que vêm saindo sobre pessoas que tiveram ideação suicida mostra que a maioria delas pediu ajuda de alguma forma. Então, se você percebe que a pessoa já tem demonstrado essa tristeza, já tem demonstrado uma hipersonia, esses fatores que eu acabei de citar aqui, preste atenção no discurso dessa pessoa. Geralmente, eles têm alguns discursos como fazem referência sobre querer morrer ou se matar de alguma forma. Eles relatam ter uma falta de esperança ou uma ausência de motivos para viver. Eles planejam ou fazem pesquisas na internet sobre métodos que são letais. Eles fazem uma declaração de culpa ou de vergonha, se sentem culpados com alguma situação e também fazem relatos sobre se sentir preso em uma situação que não tem solução alguma. Também tem um sentimento de dor insuportável, seja essa dor física ou seja essa dor emocional. Fazem declarações sobre ser um fardo para os outros. Se antes eles apenas bebiam socialmente, agora eles acabam abusando do álcool e de algumas outras drogas. E também tem um comportamento mais agitado ou mais ansioso e demonstram desesperança pela vida. Se você em algum momento se enquadrou nesses fatores, se você em algum momento identificou que existem pessoas ao seu redor que passam por essa situação, vocês precisam procurar essa ajuda. Ter momentos de tristeza faz parte da vida, mas quando esses momentos acontecem e não passam, quando esses momentos acontecem e você percebe que você fica mais triste do que sente prazer nas atividades,
ou mais triste do que alegre, isso já é um fator para você olhar para si e procurar ajuda, apoio, seja de um amigo, de um familiar, de um profissional da área da saúde, mas sempre fale com alguém sobre isso. Se você aí identificou que alguém ao seu lado está passando por esse momento, seja um bom ouvinte. Ouça aquela pessoa, não venha com receitas prontas. Ah, faça isso que vai dar certo. Não fale com essa pessoa diminuindo ou menosprezando o sentimento dela. Cada um passa por uma tristeza ou por uma situação que é o seu limite. Então nós não podemos julgar quais são os limites das pessoas. Apenas ouça, faça um bom acolhimento e ofereça ajuda a essa pessoa. Seja alguém que está aí lutando em prol da vida dela. Bom, eu me identifiquei nessa situação, ou eu identifiquei pessoas ao meu redor que estão passando exatamente por esse tipo de coisas que você comentou. É necessário nós entrarmos com a prevenção do suicídio. Então, no vídeo que nós vamos lançar semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer a prevenção na prática. Fique ligado e nos acompanhe. Não esqueça, você não está sozinho e juntos somos mais fortes.